Ficou curioso com esse título? Se você está aqui, é porque você já tentou diversas formas de educar seu filho e está vendo que depois de alguns anos as coisas não estão dando muito certo. Você já percebeu que ele tem 8 anos de idade e não está lendo por aqueles métodos super alternativos e amorosos e apaixonados. Você já percebeu também que as crianças não aprendem tão sozinhas assim as coisas, que elas precisam ser educadas para certos momentos da vida, que elas precisam ser disciplinadas para certas situações em que elas vão passar e que elas precisam construir filtros sociais. Se você está aqui também, você já deve ter percebido que depois de muito tempo tentando aplicar aquelas inúmeras fórmulas de poder dizer não para o seu filho sem traumatizá-lo, não funcionou. Bem-vindo! Você é um pai recém-criado. Um pai recém-criado é aquela persona que identifica que todos os modernismos em relação à educação não estão dando certo assim. Que as escolas mais abertas, mais diversificadas nas suas metodologias, que o material mais atraente visualmente não está alfabetizando seu filho. E aí? O que a gente faz? E agora, gente? Tudo deu errado? Parece que o mundo está do avesso? Não, 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 não. O mundo não está do avesso. Você que sem querer foi se deixando levar por tanta informação ruim, tanta informação diferente e acabou confuso nesse processo. Mas isso não é problema, isso é uma vantagem do pai recém-criado. Os recém-criados são aqueles pais que estão neste momento com a faca nos dentes, querendo tudo para voltar à sua família, querendo tudo para colocar seus filhos nos eixos, querendo tudo para fazer a correção do processo de aprendizado dos seus filhos. Então você está de parabéns. Um pai recém-criado é aquele pai que está tentando transformar tudo aquilo que botaram na cabeça dele para informações que são boas e fazem bem para sua família e fazem seus filhos crescer com saúde e com saúde principalmente mental, não é? Bom, com tanta informação assim, como que a gente faz para saber de fato o que nos nutre bem? Qual a informação que deve ser levada a sério? Quem a gente deve procurar? Quem a gente deve ouvir? É bem difícil, né, gente? Não é nada fácil discernir sobre essas questões quando a gente tem um monte de amigos falando que você não deve nunca dizer um não assim tão firme para o seu filho, que colocar de castigo é algo que vai deixar marcas e traumas no psicológico, no emocional dele para o resto da vida, que fazer a criança repetir o dever porque estava errado. Jamais se faz isso, gente. Isso é desensinar, isso é criar ódio com o processo educacional. Fazer uma criança ler em voz alta é algo que expõe ela, coloca ela numa situação de desconforto. Ora, gente, de onde saiu tanta confusão? Lembre-se como vocês foram educados, lembre-se o que vocês trazem da família de vocês. Seja um pai recém-criado. Bote essa faca nos dentes aí, como eu costumo brincar, e busque coisas de qualidade. Como que a gente faz isso, né? Então vamos lá, como é que eu posso discernir em relação a essa confusão toda, né? Primeira coisa é não fazer score, não fazer planilha Excel na educação da sua família, né? Na condução da sua casa. O que é isso, fazer planilha Excel? É quando você abre assim, mapa de pontuação. Então você descobre que tem uma técnica X, tá? Você descobre que tem uma técnica Y e tem a Z também, entendeu? Porque umas outras aí você já descartou, porque daí tava esquisito demais, você não ia aplicar. Aí você pergunta pro fulano, daí ele fala para você fazer a X. Aí você pergunta pro outro, ele fala para você fazer o Z. Aí você pergunta para um terceiro que vai te falar uma outra coisa e tu vai marcando. E aí tu começa a fusar um monte de Instagram de gente famosa, assim, influente, e começa a ver que fulano faz assim, que fulano faz assado, que o outro disse não sei o quê. Só que, e vai colocando lá naquela planilha, né? Lá naquela tabela. E vai ficando cada vez mais confuso, porque você não chega a um consenso naquilo, né? O que você não sabe é o que você está vendo, recebendo de informação, são recortes de realidade, tá? E nos recortes de realidade, as confusões, as dificuldades dificilmente aparecem, né? E nos cursos pré-moldados, formatados de como fazer X, Y e Z, né? Dificilmente você vai encontrar alternativas para quando você se sente confuso, para quando você se sente mais perdido ainda do que estava quando começou a fazer o tal curso da moda XYZ, entendeu?
Então, o que é o ideal? Você buscar referências, né? Então, eu confio no fulano, porque o fulano eu conheço a família dele, eu conheço o pai dele, né? Ou porque um amigo que é uma pessoa assim que tem uma mentalidade mais sensata, né? Ele me indicou, então eu vou seguir aquele. Então, você primeiro criar referência e não que a referência seja o mundo inteiro para você, porque senão só confusão que vai crescer, né? Em segundo lugar, vida de estudo. Um pai recém-criado, ele descobriu que ele não pode simplesmente depender do sistema. Ele descobriu que ele tem que tomar as rédeas da família dele. E para que isso aconteça, ele precisa ter vida de estudo. Então, o pai recém-criado, antes de cuidar da sua equipe inteira familiar, ele vai ter que cuidar um pouco do seu coração. E não é se colocar acima de todos que estão ali. A gente sabe, tanto pelo que a gente estuda, quanto pelo que a gente, né, fala, que pessoas boas, né, referências boas sempre nos trazem aquela grande e célebre questão da ordem das coisas, né? Então, respeitando a ordem das coisas dentro da sua casa, você vai se colocar também um espaço para a vida de estudo, porque você precisa se formar para entender do que está acontecendo nesse processo do teu filho. Tá? Então, se tornar pais profissionais, se tornar especialista no seu filho, não é algo que acontece do dia para a noite. Mas a gente não pode deixar que outros sejam especialistas nos nossos filhos. E é isso que acontece quando a gente abre uma planilha Excel para decidir de que forma a gente vai educar, ensinar ou corrigir o filho da gente. Então, primeira coisa que eu te digo, né? Primeiro conselho que eu deixo, minha avó já dizia que se conselho fosse bom a gente vendia, a gente não dava assim de graça, né? Mas, enfim, eu vou insistir nisso, né? É realmente buscar suas referências e formar uma vida de estudo. Bem-vindo, pai recém-criado. Um novo horizonte se abre para você. Tome posse de sua família, do seu conhecimento também. E não siga os modismos que estão por aí. Isso com certeza não vai te levar aonde você quer chegar. Até a próxima!